Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja conosco. Hoje vamos saber da morte de Saul, como aconteceu, onde ocorreu e quem o matou. Lá em 1 Samuel 31 está escrito, onde fala sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. Depois a gente sabe que fica vivo um deles, né? A gente já leu sobre isso. Os filisteus apertaram com Saul e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos que me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, pois muito o temeu. Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Aqui, antes de nós continuarmos, em 1 Samuel, fala mais sobre a morte de Saul. Um detalhe que ali não temos, né, para nós entender bem. Depois da morte de Saul, voltando, isso está escrito em 2 Samuel 1. Depois da morte de Saul, voltando da vida à derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: De onde vens? Ele respondeu: Fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Aqui ele está contando como aconteceu. É um homem que estava lá, esse homem era um amalequita, e ele fugiu do arraial para vir contar para o rei. Disse Davi ao moço que lhe dava as boas novas, dava as novas: Como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: Eu cheguei por acaso à montanha de Gilboa, eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertaram com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou Amalequita. Então me disse: Arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então, aqui nós lemos em 1 Samuel 31 que Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam desse lado do vale, daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e seu corpo fixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul,
Todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então os homens de Jabes de Gileade foram até onde estava o corpo de Saul e seus filhos e o enterraram. Aqui diz que eles caminharam toda a noite para fazer isso. E Davi também comenta sobre esses homens aqui agora. Vamos ver o que Davi faz com esse amalequita que vem trazer a notícia da morte de Saul. Então apanhou Davi as suas próprias vestes, assim que ele soube, assim que o amalequita contou para ele, né, da morte de Saul. Embora Saul sendo inimigo, perseguidor de Davi, é como eu sempre falo, todos esperavam uma atitude de Davi, de repente festejar, se alegrar, mas não é isso que Davi faz. Vamos ver o que ele faz. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre tua cabeça, porque tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Existe um livro que tem mais coisas escritas referente à história de Davi, que é chamado Livro dos Justos. Provavelmente esse livro é pertencente só ao povo de Israel, eu não conheço, desconheço, para falar mais para vocês. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Aqui, Davi, como Davi, a gente sabe que Davi escreve vários salmos, a maioria dos salmos são escritos por Davi. Aqui ele escreve um hino em função da morte de Saul e Jonatas e seus filhos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres, o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. E aqui então Davi é aclamado rei de Judá. Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir aos homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi que os homens de Jabes e Gileade foram que sepultaram Davi.
Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós por essa humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei esse bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as suas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e a casa de Judá, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre ti. Então nós percebemos assim o amor que Davi tinha por Saul e por Jonatas, esquecendo ou deixando de lado todas as perseguições, todas as afrontas de Saul contra a vida dele. Ele fala bem de Saul, ele chora a morte de Saul, inclusive ele manda matar o homem que matou Saul. O homem que ajudou a Saul a morrer, vamos dizer assim, porque Saul já estava meio morto. Pediu ajuda da Amalequita e Davi então manda matar a Amalequita por ter matado o ungido do Senhor. Então essa é a morte de Saul. A partir daqui, Saul se torna rei de Judá e logo em seguida se torna também rei de todo Israel. Tinha um dos filhos de Saul, Isbosete, que ele fica vivo, e Abner, como chefe da guarda de Saul, coloca Isbosete como rei de Israel, mas por um pouco tempo. E aí Davi então se torna rei de todo Israel e de todo Judá. Amém? Fica aqui então mais um relato de fatos e feitos de Davi. Agora falamos da morte de Saul e daqui para frente estaremos falando das conquistas de Davi. Amém, amados? Fiquem com Deus. Deus abençoe a casa de cada um, a mesa de cada um, a saúde de cada um, o trabalho de cada um e que não falte provisão no seu lar. Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar esse vídeo. Até o próximo vídeo.